Tá contigo. Graça e paz, igreja. Amém. Estão todos bem? Tiveram uma semana legal? Foi boa a semana? Complicado, né? A gente falar de como que nós somos para as pessoas que estão à nossa volta como igreja. O que há de igreja em nós de verdade? O que as pessoas conseguem ver, esse cara é igreja, essa mulher é igreja. Porque é na igreja, segundo a palavra de Deus, que Deus ordena as suas bênçãos, é na igreja, na comunhão dos santos, que nós crescemos em conhecimento, em sabedoria, que nós estreitamos os laços de amor entre nós. É na igreja que os caráteres, os egos são confrontados à luz da palavra de Deus. E então passamos todos nós por uma peneira muito fina. E em muitos casos, muitos abandonam o chamado, abandonam a igreja, deixam a igreja porque não aguentam, não suportam o passar da peneira. E nós vamos falar disso hoje. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele é maravilhoso, o capítulo todo ele é maravilhoso, mas nós vamos ficar aqui no versículo 9 até o 18, nós vamos ler, vocês vão ler comigo, amém? Eu vou tentar passar o mais breve possível, porque hoje é ceia, eu até esqueci disso, olha só, estou falando de igreja, né? Como é que pode uma pessoa da igreja esquecer que hoje é o domingo da ceia? Eu esqueci. O Romanos 12, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler até o 18 juntos. Achou aí, moço? Vamos lá então? Versículo 9 começa dizendo assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E o último versículo, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Tudo que eu quero, Senhor, tudo que eu desejo no meu coração, Senhor, é que o Senhor cresça neste lugar e eu diminua. É que eu seja a boca do Senhor nesse lugar. Que o Senhor me use como instrumento para a edificação da Tua igreja. É a Sua igreja que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo que venha impedir esses acontecimentos aqui, nós repreendemos com o poder que há no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abençoe o coração e a mente de cada um neste lugar, Senhor. É a oração que fazemos como igreja, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, igreja, ser igreja. Nós lemos aqui 9 versículos, né? Do 9 ao 18 são exatos 9 versículos. Cada versículo desse fala de um atributo, de uma virtude preciosa para o bom funcionamento da igreja, para a edificação da igreja, para que a igreja cumpra seu papel diante dos homens, e seja a luz que ilumina o mundo em trevas. Então ele diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal. Ou seja, quando fala em aborrecer o mal,
Está dizendo que você tem que desprezar o mal. Larga o mal, deixa o mal de lado. Apegar-se, se agarrar, ou seja, sejam agarrados, sejam grudados com o bem. O bem tem que estar em nós. Não é nós manifestarmos simplesmente o bem para as pessoas. O bem tem que estar agarrado em nós. Nós temos que estar preso a ele. Quando a gente está preso, agarrado ao bem, não existe a menor possibilidade do inimigo, por maior que seja a ofensa, e venha de onde vier, de quem vier, de você deturpar os valores que vem com essa palavra do bem, a palavra bem, fazer o bem. Você consegue abstrair todo o efeito daquela maldade e retornar com o bem. Missão da igreja. O Jorge falou hoje aqui, eu pensei até que, sabe, quando a gente vem para trazer a mensagem, não sei se você já viu, se isso acontece comigo. Às vezes eu fico pensando assim, eu tenho dúvidas se eu estou no caminho certo, se eu estou na direção certa da pregação da mensagem. Os louvores mostraram que eu estava na direção certa. O Jorge falou aqui sobre uma pessoa. E eu, quando o Jorge me escalou, pediu para mim poder vir trazer a mensagem, me pergunto qual foi o dia que eu orei por essa pessoa. Um minuto que fosse por ele. E acreditem, queridos, ele está passando por uma batalha infernal. Porque eu vivi isso na minha vida. Eu fui testemunha disso. Então, assim, no final, antes de eu entregar esse altar aqui para o nosso pastor, nós vamos levantar um clamor pela vida do Oscar e pela família dele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele disse para mim que não é ele, é a família. E ele está passando por uma batalha infernal. Então vamos lá. Tem como a gente fingir o amor para as pessoas? Tem sim. Tem como a gente fingir o amor. Sabe quando que a gente finge o amor para uma pessoa? Quando a gente vê que a pessoa está fazendo algo que contraria o Evangelho ou que fere os preceitos da igreja que ele congrega e tudo mais, e ao invés de você, como o Léo já ensinou para a gente aqui, questão de oração, ao invés de você entrar dentro do seu quarto em secreto, já que você não quer fazer isso em público, ou não quer tornar a causa dessa pessoa em pública, entra em secreto no seu quarto, ora, intercede para aquela pessoa, ora. Não, você começa a murmurar, a entrar em juízo com essa pessoa, em juízo. E hoje, no final dessa mensagem, vocês vão aprender que nenhum de nós aqui tem direito de entrar em juízo contra ninguém. Porque foi isso que o Espírito Santo de Deus hoje fez com o meu coração. Ele despedaçou meu coração dentro de casa. Ela não percebeu, mas enquanto ela estava trabalhando, eu estava na outra máquina, eu estava chorando. Porque Deus falou comigo, é pela família dele. E a gente fala que ama uns aos outros. Como que pode uma pessoa dizer que ama a seu próximo e fica sabendo de uma quase tragédia da sua casa e ele não gasta um minuto do seu tempo para orar por ele? Que igreja é essa? Que igreja é essa? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra aos outros. Está dizendo aqui, cara, que o seu próximo vem primeiro que você. Prefira ele primeiro do que a si próprio. Queira o bem para ele primeiro do que para você mesmo. É abrir mão dos eus gigantes que você tem dentro de você em benefício do eu do seu irmão. Preferindo aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Bom, essa parte fica muito clara, é até fácil você pregar sobre essa parte. A obra do Senhor tem pressa, não tem, Léo? Amém. Tem pressa, a obra do Senhor tem pressa.
Porque a maldade tem pressa. E o que se vê hoje no mundo aí fora, eu acho, não sei quanto a vocês, eu não estou querendo me colocar maior do que ninguém que não nesse ponto entendo. Eu acho que eu sou a pessoa mais politizada aqui dentro desse lugar, tanto que eu vejo política e geopolítica. Eu como isso todo dia, mais do que a Bíblia. Estou confessando aqui, entendeu? Eu sou assim. E as notícias que vêm lá de fora não são boas. Elas não são boas, não é só para o Brasil, é para o mundo todo. E tem muito crente dentro da igreja que não sabe disso. Eu cheguei com o Vivinho, foi quando? Foi ontem. Cheguei, olha, vocês estejam em espírito de intercessão, cara, porque tem uma nuvem negra sobre o mundo. E as pessoas estão achando que isso não vai dar em nada. A ambição do homem, está falando no texto aqui mais para frente, não vamos saber? A ambição, o homem é um ser ambicioso por si só. E a ambição dele não tem parâmetros. Não tem assim uma escala que você possa chegar. Se você chegar até ali. Amor, me arruma um copo, por favor. Se ele chegar até aqui, acabou. A ambição dele termina aqui. Não. Ele não tem parâmetros, não tem um limite. Quanto mais tem, mais quer. O que a gente está vendo aí fora são ambiciosos, gananciosos, cheios de si, cheios de seus valores, querendo subjugar a humanidade como um todo. Obrigado. Fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A igreja não faz mais do que sua obrigação. Não tem como dizer que você é igreja se você não está aqui para servir, não ser servido. Temos que entender isso de uma vez por todas. Princípio de honra, seguido de servir ao Senhor. Honrar as diretrizes da igreja, honrar em primeiro lugar o Evangelho. O Evangelho tem que ser a premissa da nossa honra. Entendeu? Crente que não honra o Evangelho não é crente, cara, é só um leitor. Pode ser até um melhor conhecedor do Evangelho, mas se ele não honrar os valores que passam, e isso não é do tempo como alguns crentes pregam aí do tempo da graça, não, mas agora eu não vivo, não. Eu vivo meus dias, eu vivo meus dias à margem do seguinte pensamento: Deus vai julgar as minhas obras de Gênesis a Apocalipse. Ele não vai me julgar minhas obras só do Novo Testamento para lá, não. Do tempo da graça. Não vai, não. Ele vai ver quanto de mim, o quanto da Bíblia está dentro das minhas ações, das minhas obras, em todos os aspectos. O quanto nós somos rápidos como igreja em resposta à necessidade do irmão. O quanto nós somos rápidos como igreja no socorro de um aflito. O quanto nós somos rápidos como igreja em separar 5 minutos que seja para orar por alguém que a gente sabe que está passando por uma luta terrível, ao invés de ficarmos entrando em juízo com que a ação de alguém ou de uma outra pessoa está ou não alinhado com o Evangelho, ou está ou não alinhado com a vontade de Deus. Vocês vão entender no final o que eu estou dizendo isso. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos na sua necessidade, segui a hospitalidade. Vocês sabem o que é ser hospitaleiro? Então, quando vocês fazem uma viagem para algum lugar que vocês nunca pisaram antes, mas tem um desejo enorme no coração de estar lá, de conhecer, então vocês fazem, a Grace sabe o que é isso, que todo final de semana, todo final de ano ela planeja com o marido dela, eles planejam, nem que seja uma viagemzinha, nem que seja ali pro Manguezal de Nova Friburgo ali, entendeu? Rio das Ostras, né? Que é colonizado por friburguense.
Desculpa, mano, mas é outro daqueles lugares. Eu tenho que ser tratado ainda nesse aspecto. Mas olha só, mas eles planejam. Então eles vão para onde? Eles vão para uma pousada, que não é um hotel, mas é como se fosse. A hospitalidade está ligada àquilo que eles encontram, eles recebem lá, quando chegam lá. Eles recebem um quarto bem arrumado, uma cama com o melhor lençol, um banheiro limpinho, higienizado, uma alimentação feita com zelo, com carinho. Eles são recebidos de preferência, no geral, com um gerente ou uma gerente, não importa, com um sorriso de uma orelha ou outra, você não sabe o que ela está passando na vida dela, mas ela está lá para te receber bem, para ser cordial, amável, dar o seu melhor para proporcionar ao casal, à família, os melhores dias da vida dele naquele lugar. Isso é ser hospitaleiro. Somos hospitaleiros? É interessante que não cabe na palavra hospitaleiro recompensa. Não dá não. Você faz porque você ama fazer. Você serve porque você ama servir. Você se alegra porque você ama ver as pessoas alegres. Hospitalidade tem a ver com isso. Não tem lugar na hospitalidade para os seus problemas pessoais. Não tem. Não tem como você ser hospitaleiro atribulado. Tem. Imagina, Gleice chegando numa pousada. Meu irmão, qual hotel? Olha, meu irmão, escolhe lá, vai lá, meu filho, vai lá, tem um monte de quarto lá, escolhe lá. Ela vai fazer o quê? Vai pegar o marido dela, vai embora, meu irmão, olha. Ali, não, eu vou ficar aqui não, como esse cara falando comigo? Eu queria saber onde tem um quarto ali, bom, perto da praia. O cara vai lá, escolhe lá. Hospitalidade não é isso não. Hospitalidade, meu amigo, qual é o quarto que vocês têm para ir na praia? Por aqui, me acompanhando, vou mostrar para a senhora as nossas melhores independências, as nossas melhores suítes e coisa e tal. Vai botar o melhor aos pés dela. Hospitalidade tem a ver com isso. A gente tem que saber, como igreja, as necessidades dos nossos irmãos. Quando o texto fala comunicar as necessidades do seu próximo, é assim, todos aqui, do convívio nosso, desse grupo, dessa igreja, tem que saber o que se passa com um irmão, com o outro, a nível de necessidade. Porque quando a igreja de Atos dos Apóstolos foi fundada, ela trabalhava debaixo dessa diretriz, debaixo dessa regra. A Bíblia fala que não havia necessitado entre eles. Está lá. Não havia necessitado entre eles. Ou seja, a igreja sabia quem eram os necessitados, quem estavam passando por provas, por dificuldades. Trazer alegria a quem não tem motivo nenhum de se alegrar. Às vezes você não precisa contar uma piada, não é necessário você contar uma piada para fazer essa pessoa sorrir. Às vezes tudo que essa pessoa está precisando de mim ou de vocês é um abraço, e você já tira um sorriso dela. É um beijo no rosto, é um olhar que quer dizer, olha, eu amo a sua vida, eu quero ver você bem. Essa é uma das maneiras da gente trazer alegria ao coração de alguém. É deixar claro para essa pessoa que ela é amada, que ela é importante para nós, sobretudo para Jesus, primeiramente para Jesus. Não é necessário dinheiro para isso, não é necessário eu ter um palácio, não é necessário, só é necessário que você seja amável, que você se importe com ela, que você se interesse pela causa dela. Pode ser até uma causa pífia para você, mas para ela pode estar acabando com a vida dela. Abençoai os que os perseguem. Essa parte então é maravilhosa. Abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoeis. Imagina agora você chegar em casa e descobrir que uma pessoa que você se relaciona, do seu ciclo de amizade, não importa, ou familiar, um familiar distante, não importa de onde que ele venha, mas você descobre que essa pessoa trama o mal contra você, ou tramou uma grande coisa ruim
para atingir você ou alguém da sua casa. Você descobre isso. Humanamente falando, seu coração se enche de ira, não é isso? Porque eu acredito que ele vai agir dessa forma. Eu falei, pô, que cara fez isso comigo? Então, o texto diz que você tem que abençoar essas pessoas. Eu te abençoo, mas não é da boca para fora, é com verdade mesmo. É você olhar para dentro de si mesmo e ver que as ações dessa pessoa, as coisas que essa pessoa fez contra você, ou que tentou fazer, não. É o que eu falei com o Paloma, a gente estava vindo para cá. O Paloma falou um negócio lá para assim, amor, que bom que a gente tem um coração assim, né? Enquanto você conseguir enxergar esse coração dentro de você, é sinal de que o mal que fazem aí fora não está mudando aquilo que Jesus fez dentro de bom dentro de você. Isso é um ponto favorável, amém ou amém? Glória a Deus. Né? Porque o dia que você deixa de ser cordial, você deixa de ser bondoso, atencioso, é porque alguma coisa lá fora conseguiu mudar aquilo que Deus fez de bom, de melhor dentro de você, dentro de mim. Conseguiu. Perdemos o foco. Saímos da direção. Estamos olhando para o lugar errado. Não entendemos nada disso aqui. Eu falei isso com ela. Falei, que bom, né, amor? E todas essas coisas que acontecem não mudaram o coração bom que a gente tem. Porque o dia que isso mudar, perdemos o foco. Perdemos a direção. Alegar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, eu lembro do Oscar nessa hora. Queria estar perto dele. Queria estar com ele, queria dar um abraço nele. Mais do que isso, eu queria dar um abraço na Alessandra. Eu queria dar um grande abraço nela. E dizer para ela que ela é muito amada. Sedes unânimes entre vós, não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos nas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Entenda uma coisa, igreja, de uma vez por todas. Isso vai... Eu não vou falar isso de novo aqui, a menos que o Espírito Santo de Deus fale em outra ocasião que eu tenho que falar, mas não vou falar mais não, eu vou falar. Nunca foi você, nunca fui eu, sempre foi Cristo em nós. Amém? Nunca, porque eu fiz, porque eu orei assim, porque eu fiz aquilo, nunca foi você. Nunca fui eu, sempre foi Cristo. Vocês sabem qual é o efeito colateral da não unanimidade num corpo da igreja? Alguém sabe me responder o que pode acontecer? O esfriamento eu acho que é uma consequência que vem mais lá na frente, mas acontece uma coisa antes disso. Alguém sabe? Quando não existe uma unanimidade? Quanto que falou? Divisão. A igreja se divide. Aí cria um clã da direita e um clã da esquerda. Eu estou aqui na esquerda, direita ali, esquerda lá. A igreja se divide. Por quê? Porque o lado de cá não concorda com o lado de cá, o lado de cá não concorda com o lado de lá. Então não existe unanimidade na igreja. Essa é a primeira consequência. Quando não existe unanimidade, não só na forma de sermos como somos igreja, o que fazemos, o trabalho que existe aqui dentro, o que fazemos, o que realizamos, para a glória do Senhor em primeiro lugar, mas o propósito, o que está por trás de todas as nossas ações, as obras, aquilo que nós criamos, os propósitos, os objetivos, os ministérios que são criados dentro da igreja, quando não existe unanimidade no estabelecimento desse ministério, dessas diretrizes, a igreja se divide. O esfriamento vem logo depois. Porque algumas pessoas veem que não vai ganhar a guerra de braço, ô Cíntia, e vão embora, abandonam, vão procurar outro lugar para congregar. O texto, quando ele diz sedes unânimes entre vós, está dizendo que não deve haver divisão entre a gente. Está dizendo
dizendo que não deve haver discórdia entre a gente. Se tem alguma coisa, Eduardo, mal resolvida comigo, vem falar comigo, vamos sair junto para um café corajoso. Nós vamos resolver o nosso B.O. Nós vamos deixar naquela mesa de café todas as nossas diferenças e vamos voltar como irmãos de Cristo Jesus. Sem divisão. Tem que haver um consenso. Alguém tem que ceder. Tem que haver um manifestar do Espírito Santo. Isso precisa acontecer. Porque senão a igreja vai se dividir. E a Bíblia diz que o reino ou a casa dividida não prospera. Esse é um dos maiores medos que eu tenho quando falo. Essa é a segunda igreja que eu faço parte da fundação, da criação dela. A primeira foi lá em São Paulo, ela está lá, está para a glória do Senhor. Mas aquela igreja passou uns bons pés. Uma delas tem a ver com esse texto. Seres unânimes. A igreja rachou. Mais da metade do rebanho saiu da igreja. Mas ela está lá, para a glória do Senhor. Está lá. Paloma chegou a conhecer lá, o povo de lá, uma vez que a gente foi em São Paulo. Que é Ídia. A igreja Ídia. Quando fala assim, para você não ser desumano entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Entendo que se você não tem tudo que você quer, você tem tudo que você precisa. Amém? Amém ou não amém? Eu e Paloma estamos passando por uma maior prova da nossa vida a nível empresarial. Né? Nós tomamos um conhecimento recentemente. Deus teve que pegar meu filho e a minha nora e esfregar os dois, passar um rala nós dois, que eu vi aquela mulher ficar vermelhinha como ela está lá. Aquele vermelho dela é de tanto chorar, que ela estava chorando ali agora, mas ela ficava vermelha, não sei se era de raiva, se era de vergonha, porque o Ivan chegou pra gente, Ju, e falou: olha, vocês têm um potencial muito grande para se tornar uma grande empresa. Vocês têm um potencial muito grande para nunca mais precisar sentar sábado e domingo na cadeira de uma máquina e trabalhar. Vocês poderem sair, passear, fazer o que as pessoas, os empresários bem-sucedidos fazem. Mas por que vocês são escravos desse lugar aqui? Porque vocês não sabem administrar direito o dinheiro. E nós nunca pedimos para Deus para sermos ricos, nós nunca pedimos a Deus para termos palácio. A gente, juro, eu estou dizendo para vocês, nunca pedi, só pedi a Deus para que a gente pudesse ter o suficiente para pagar as pessoas que a gente deve, pagar nossas contas, contribuir com o reino, sermos ativos aqui dentro com a contribuição do reino e vivemos uma vida digna. Uma vida segundo os valores que Deus, segundo as promessas de Deus tem para nós. A gente não pediu palácio de ouro, não pedimos nada disso, nunca pedimos isso. E Ele nos deu uma empresa que tem o potencial de ser uma grande empresa, a nível de financeiros. E todo mês é um pega para capar, é um sufoco, é uma tribulação dos infernos. Que a gente não sabe o que vai fazer, é conta para pagar, é fornecedor para pagar, é mercadoria para comprar, é isso que está acabando, é aquilo, entendeu? Não é outro diabo, não tem outro diabo, é só esse. Vivi chegou para ela e falou assim: olha, é o seguinte, a partir de hoje eu vou ter que saber de tudo que vocês fazem com dinheiro. Olha. Meu filho chegou para a gente, eu não sou casado com ele, minha mulher não é casada com ele, ele tem a mulher dele, a esposa dele, tem o lar dele. Chegou para a gente e disse: do jeito que eu estou falando aqui, a partir de hoje eu tenho que saber tudo que vocês fazem com sua conta pessoal e conta PJ. Todo o dinheiro que entra e sai, para onde sai, para quem vai, quem são as pessoas, quem são os... Eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que localizar meu dever, eu estou sendo pago, ele falou comigo, eu estou sendo pago por vocês para descobrir aonde vocês estão sangrando a empresa. Imagina para duas pessoas acostumadas a dizer: isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser. Sem ter que dar satisfação para ninguém. Falsa humildade. Deles não, nossa, minha. A ninguém torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha só.
Uma vez eu estava conversando com um irmão e citei para ele um texto que eu sou apaixonado por ele. Carta de Paulo, esse camarada aqui que a gente está falando dele, aos Colossenses. Versículo 3, capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Ele está dizendo nesse texto que tudo que você faz, Cíntia, desde o levantar, o café que você faz para o seu marido, até as costuras que você faz para os seus clientes, faça como se estivesse fazendo para Cristo, e não para o seu marido ou para os seus clientes. Certamente você vai fazer o seu melhor, porque dentro de você existe uma consciência cristã que diz: tudo que eu peço para Deus, eu peço isso aqui para Deus, e Ele me dá isso. Ele sempre me dá o melhor. Deus não dá o pior para nós, Ele dá sempre o melhor. Amém ou não amém? Então por que na hora de dar para Cristo a gente vai dar o nosso pior? Por que na hora de retribuir a Cristo a gente vai retribuir com o nosso pior? Ou com a mediocridade? Se Ele dá sempre a mais do que a gente pede. Amém? Chegando ao final. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz a todos, tende paz com todos os homens. Essa aqui é a parte que mais assim me confrontou em casa enquanto eu estava preparando essa mensagem. Se for possível. Por que Paulo falou se for possível? Cabe no meio de uma igreja, se for possível, a gente andar em paz uns com os outros? Isso cabe dentro de uma igreja? Pode. Isso cabe dentro de uma igreja. Se for possível, eu vou andar em paz com tia Fátima. Olha para tia Fátima ali. Se não for possível, então ela anda para o lado dela, eu ando para o meu. Se for possível, eu vou andar em paz com o Grace. Sou fornecedor dela, entendeu? Às vezes a gente tem discussões, bate-bocas, discute que isso está errado, que aquilo está certo, coisa e tal. Se for possível, puder andar em paz com ela. Cristo, ele espera muito mais do que isso de nós. Amém. Princípio de honra. Alegrai-vos com o que se alegram, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando meu pai tentou contra a própria vida, e Deus usou a minha vida, porque era eu e meu irmão, mas meu irmão saiu, eu fiquei na casa, e ele usou minha vida para que a vida do meu pai não fosse tirada dele, por vontade dele mesmo. É óbvio que para nós, como cristãos, a gente sabe que ali tinha uma coisa mais obscura levando ele a fazer aquilo. Eu passei longos anos de vida. A maior parte do tempo que eu passei na vida, antes de me converter ao cristianismo, e até mesmo depois que eu me converti ao cristianismo, eu ficava me perguntando por que ele não pensou em mim. Ele não pensou em mim, ele não pensou nos meus irmãos. O que seria de nós se o inimigo tivesse ganho aquela batalha naquela dia? E acredite, irmãos, eu passei muitos anos da minha vida com esse pensamento. Sabe o que eu fiz? A grande verdade é que eu peguei os mais de 40 e tantos anos que Deus deu a mais para o meu pai e desperdicei ele julgando meu pai, julgando a decisão que ele tomou, a escolha que ele fez. E eu vivo todos os meus dias de hoje, eu peço perdão a Deus todos os dias, e eu tenho uma frustração muito grande, porque eu podia ter aproveitado, mas Paloma, eu falo que a Paloma foi uma bem-aventurada na vida do meu pai, porque ela aproveitou muito mais do meu pai do que eu. Até o dia que eu cheguei para o meu pai e falei para ele, eu entreguei para ele aquilo que estava comendo no meu coração a vida toda. O Senhor pensou em mim? O Senhor pensou nos meus irmãos quando você tentou tirar a sua vida? Onde eu quero chegar com isso, queridos? Agora nós estamos para o final mesmo.
As filhas de Oscar não estão livres de ter esses pensamentos. Não pensem vocês que elas não são livres disso, que elas não são livres, não. E isso fez um mal muito grande para mim. A maior frustração que eu tenho na minha vida foi não ter amado meu pai o tanto que ele merecia. Porque no final da vida dele eu não podia cobrar mais nada dele. Não era justo. E sendo quem eu era, já caminhando com vocês aqui no Evangelho, imagina eu cobrar do meu pai. Não cabe isso dentro do Evangelho. Dentro de uma vida no Evangelho. Durante esses anos todos que eu passei perguntando para mim mesmo, eu ansiando pelo dia que eu ia chegar para o meu pai, olhar dentro dos olhos dele, o senhor não pensou em mim? Deus estava lá no alto da sua graça, sabe? Eu imagino gritando: ei, filho, ele é digno. Filho, ele é digno. Mas os meus ouvidos estavam tão entupidos pela minha arrogância, pela minha falta de perdão, pela raiva que eu tive daquele evento que ele fez, que eu não escutei Deus gritando: ele é digno. Não por ele, não por você, mas pelo meu filho. Ele é digno da vida. E Deus está gritando hoje: a Alessandra é digna da vida. Ela é digna da vida. Alguém tem que dizer isso para ela. Alguém tem que falar isso para ela. E não tem conta para ela pagar. Não tem dívida para ela pagar. Ela é digna da vida. Sobretudo, mais do que tudo, alguém tem que dizer para ela que ela é amada. Porque meu pai foi muito amado. Senão ele não tinha vivido mais de 40 e tantos anos. Porque a vida dele era para ter acabado com 40 anos de idade. Naquele dia era para ele ter ido embora. Ela não foi. Só que as filhas dela não estão livres de viver isso no coração delas. Ninguém sabe o que essa mulher está passando. Ninguém sabe o que ela está sentindo. Ninguém sabe os infernos que ela tem dentro da mente dela. Ninguém sabe. Eu só sei que um dia, antes de acontecer, ela saiu dessa cadeira que a Grace está aí. E foi um dia, coisa que ela nunca fez na vida dela. Ela se encontrou comigo ali naquela porta e veio me cumprimentar. Eu não tive um feeling espiritual crente para perceber que alguma coisa não estava legal com ela. Isso é relacionamento raso. Raso demais. E Deus nos chama para nos relacionarmos mais fundo. Mais a fundo. Ao ponto de a gente perceber que uma pessoa está gritando em silêncio: socorro, me ajudem. Em silêncio. Já diz um grande pensador que as nossas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que vocês falam. Suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que vocês falam. Como são as nossas ações? Como somos como igreja? O que fazemos como igreja? Conhecemos mesmo as necessidades? Somos unânimes como igreja nos projetos? Unanimidade, queridos, não tem espaço para divisão, não tem espaço para... Eu não concordo com isso não, você simplesmente vê que o negócio é bom, vai dar certo, tem chance de dar certo, invista, vá fundo. Mas faz a igreja funcionar. Faz a igreja avançar. Uma dessas maneiras de a gente ser como uma igreja que funciona, que dá certo, é a gente entender que cada um aqui, na sua singularidade, cada um do seu jeito de ser, cada pessoa aqui, cada indivíduo aqui nessa igreja, tem os seus pensamentos, tem as suas batalhas, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, tem a sua maneira de viver, tem o seu jeito de viver, e tem, sobretudo,
coisas que talvez ela não tenha nem vontade de falar, ou não tem coragem de falar, ou não acha espaço, ou não vê como vai comunicar isso a alguém. Às vezes ela comunica isso levantando da cadeira, fazendo uma coisa que ela não costuma fazer. Ir até uma pessoa e apertar a mão dela, ir até outra, apertar a mão dela. Ela cumprimentou não sei quantas pessoas dentro da igreja, mas ela estava sentada aí. Ninguém percebeu. Para finalizar, tem a ver com isso que eu falei agora. Não é nosso direito entrar em juízo com a causa alheia. É nosso dever orar por ela. Não é nosso direito entrar em juízo com a causa alheia, seja de quem for. Mas é nosso dever orar por ela. É nosso dever clamar a Deus por ela. Boa ou má, não importa. Se for má, para que Deus mostre o que é bom. Se for boa, que Deus ajude ou nos ajude. Você não precisa saber o que dizer para ela, não, Luiz. Só diga que ela é amada. Só isso. Diga que ela é amada. Diga para aquelas crianças que elas não sabem o que passa na cabeça da mãe. E que eles precisam ajudar ela. Não entrar em juízo contra ela. Não condená-la. Não achar que ela esqueceu deles. Ela não esqueceu, eu tenho certeza que ela não esqueceu deles. Eu tenho certeza disso. Mas alguma coisa não está direito dentro dela. Alguma coisa não está boa. Quando meu pai explicou para mim os motivos que levaram ele a cortar o pescoço e o pulso, ele disse que ele não aguentava ver a gente passando por necessidade. Um alemão jogou um gambá dentro do poço para morrer dentro do poço. A gente bebeu água durante meses com carniça. Ele sabia que aquele homem tinha feito aquilo de maldade. A mulher que ele mais amava não queria mais saber dele. Tudo que ele mais amava ele havia perdido. Ele estava com 3 crianças ali que ele não sabia o que ia fazer, devendo 3 meses de aluguel. Se era justo ele fazer isso com a vida dele, eu não sei, queridos. Não sou eu quem sou eu para ser juiz da causa dele. Mas ele entendeu que se ele desse cabo da vida dele ali, talvez a gente tivesse um destino melhor. Talvez a gente tivesse um futuro melhor. Mas para mim aquilo foi muito ruim. Aquilo foi muito ruim, porque eu amava demais meu pai, eu amo ele demais, eu amava muito ele. Eu não sabia como é que eu ia fazer sem ele, como é que eu ia viver meus dias sem ele. E eu carreguei esse ódio por anos na minha vida. Até o dia que eu tive coragem de olhar para ele e falar: por que você fez isso? Você não pensou em mim? Alessandra, eu só preciso ouvir isso de você. Ela é muito amada, que não tem dívida para ela pagar, não tem conta para ela pagar. Ela é muito amada. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Querido e amado Deus, ainda em Tua presença, Senhor, antes de entregar esse altar aqui, ó Deus, aquele que é dito na Bíblia como anjo da igreja, o nosso pastor, quero estar junto com os meus irmãos levantando um clamor, Senhor, pela vida e a família do Oscar. Amém. Que o Senhor vá até ela e grite no ouvido dela como o Senhor gritou no meu, Senhor. Que ela é digna da vida. Sim. Que ela é digna de todo amor, de toda bondade, de toda hospitalidade, de todas as orações dessa igreja e de todos que a amam. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar. Nós queremos te glorificar, Pai, pelo instrumento que o Senhor usou naquele dia, para que o inimigo não saísse vitorioso na vida dessa mulher, Senhor. Abençoe o lar dele, a família dele, grande e poderosamente, Senhor. Mas também queremos, Pai, te pedir pela vida do Oscar, Senhor, que provavelmente está vivendo os dias mais inseguros de sua vida, Senhor, assolado por um medo insuportável. Queremos orar pelas suas filhas, a Sofia e a Diana, Senhor. Sim, Jesus.
Que tal ação, Pai, não venha prosperar como uma nuvem negra na vida delas, ao contrário, Senhor. Pai, que essas ações tenham como resposta do Senhor o estreitamento, o avivamento do amor do Senhor na vida daquela família, Senhor. Que eles possam crescer na graça e no amor do Senhor, sendo fortalecidos, Senhor, mas sobretudo, Pai, preparados, fortalecidos para o bom combate. Amém, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acolhe, Senhor, o coração da Alessandra. Sim, Jesus. Acolhe a vida dela como um todo. Cuida dela. Continue, Senhor, manifestando a tua glória sobre a vida dela. Mostra para ela que ela é amada, Senhor. Nos ajuda a sermos a igreja que a ama, que a vê como parte importante desse trabalho, dessa igreja, dessa obra, que é para louvor e glória do teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus. Abençoe a cada um aqui neste lugar, Sim, Senhor, Deus. com justa medida. A tua palavra diz em Salmo 128: Feliz, bem-aventurado é o homem que anda pelos teus caminhos. Aleluia. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Pai, nós cremos nessa promessa, Senhor. Amém, Deus. Nós cremos, ó Pai, na promessa que o Senhor tem para todo aquele que escolheu andar pelos teus caminhos. Oh, Jesus. Tudo aquilo onde tocarmos as mãos, o que planejarmos, Pai, seremos felizes, seremos bem-aventurados. Sim, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus como igreja, Senhor, que o Senhor não só abençoe a todos aqui, Pai, que levantaram o clamor, que oraram, Senhor, que se colocaram como intercessores da vida da Alessandra, Senhor, que nenhum mal alcance seu celeiro, suas famílias, seus lares, sua casa, seus trabalhos. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe e proteja, acampa teus anjos ao redor de cada vida, cada família que tem pago o preço de oração pela família do Oscar. Aleluia. Ajuda ele a se manter de pé. Tira daquela casa, afasta daquela casa, Senhor, toda a sombra da morte. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a oração que fazemos. Grato por tudo aquilo que o Senhor já fez, faz e ainda há de fazer. O Senhor seja glorificado aqui, em todo lugar, por onde andarmos, onde estivermos, e o que fizermos seja um louvor eterno ao teu santo nome. Assim oramos como igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.